Olá, bom dia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos nossos queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esta é mais uma mensagem que eu trago para você, para que nós possamos falar da verdade, falar das coisas boas, das boas novas de Cristo, porque nós estamos aqui neste mundo que nós vivemos, uma maravilhosa bênçãos de Deus para todos aqueles que crêem nele. Nesta manhã maravilhosa, sexta-feira, estou aqui para trazer uma palavra para você se edificar, para você ser uma pessoa instruída pelo Espírito Santo de Deus e que você seja uma pessoa abençoada e feliz e com bom conhecimento de todos os ensinamentos do nosso livro sagrado, da Santa Sagrada Escritura. O nosso tema desta noite é Nosso Senhor pode. Por que o nosso Senhor pode? É o tema que nós vamos falar agora. Mas primeiramente eu quero pedir a todos vocês, amados, que deixem o seu joinha nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para que o canal seja cada vez melhor, mais aperfeiçoado. Preciso muito da sua ajuda através desse canal, para que nós possamos levar a palavra para todos. Muitos precisam de uma palavra maravilhosa, de conforto, mas às vezes são impossibilitados de alguma coisa. Mas Deus está no controle de tudo para que nós possamos fazer do bom e do melhor para Ele. Nós temos que agradar ao Senhor e não ao homem. Então, o nosso tema de hoje é conforme diz: Nosso Senhor pode. Ele pode sim, em tudo Ele pode. Nosso Senhor pode. Então, eu quero que você compartilhe comigo, que seja aqui no livro de Hebreus, no capítulo 3. Nós vamos ler aqui Hebreus, capítulo 3. Nós vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor, que a palavra de Deus, ela nos traz boas novas de alegria, paz, sucesso, ânimo e união entre os irmãos queridos. Eu mando um abraço para todos os nossos irmãos que assistam os nossos vídeos, nossos conteúdos, e continue sempre deixando o seu joinha, você aperta lá na setinha de joia, e se inscreva no canal e aperta o sininho, confirme, para que você possa sempre estar recebendo as notificações pelo YouTube de todas as mensagens que nós trazemos. Se inscreva, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esta palavra maravilhosa. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos e vamos começar. Hebreus capítulo 3, no verso 7 em diante, que diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito, hoje, se ouvirdes a sua voz, e não endureçais os vossos corações, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo à prova, e viram a minha obra por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração. E disse: Este sempre será no coração. Ele também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Em tudo, e tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perversão, coração de incredulidade, que vós afastasse do Deus vivo. Pelo contrário, exaltai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? Então, muito bem, meus queridos amados irmãos, aqui em Hebreu está sendo relatado
na época em que Moisés, guiando aquele povo que foi instruído por Deus para tirar aquela nação que estava em escravidão, uma servição dura e sendo castigado, escravizado, porque isso aí é uma força do inimigo que ele tenta nos escravidar para que nós possamos, em vez de servir a Deus, servir a ele, servir ao pecado. Mas muito naquela jornada aceitaram a sair daquela caminhada junto com ele, sabendo que era 40 anos no deserto. Moisés dando suas instruções, trazendo a palavra de Deus para ele, instruindo, um grande homem. E alguns deles se perverteram os corações, endureceram, para tentar contra o homem de Deus. E não é diferente como hoje. Todos nós somos tentados constantemente. Mas para isso nós temos que erguer a nossa cabeça ao céu, pedir força a Deus e o Espírito Santo, para que esta tentação seja afastado de todos nós, e Deus, no controle da nossa vida, nos guiará por todos os nossos caminhos, nos protegendo de todos os males. Aqui nós estamos, aqui na nossa leitura, como diz, não endureçai o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Então, será que nós estamos passando pelo deserto? Nós estamos passando pelo deserto, certo? Mas Deus está no controle. Mas para isso, nós precisamos de força, de fé, ligar nossos pensamentos, estar sempre atento pelas coisas que vem acontecendo por aí, muita gente zombando de Deus, muitas vezes zombando um do outro. Aqueles que se tem uma condição financeira melhor, ele desfaz do seu irmão, se sente bem melhor, quer ser uma pessoa diferente, se afastar. Você vê o que aconteceu o ano passado, zombaram do Senhor Jesus Cristo, zombaram dele, fizeram aquela coreografia dele, fizeram ele, Satanás derrotado por Jesus, que isso nunca existiu, isso nunca está escrito na Escritura, nunca está em lugar nenhum, porque Jesus nunca foi derrotado e nunca será derrotado. Então fizeram essas crueldades, naquelas coisas. Mas tudo que a gente faz, nós temos uma recompensa. Hoje nós estamos muita gente falando, reclamando dos que vem acontecendo, de doença, disso, aquilo outro, de epidemia, não sei o quê, mas está escrito na palavra que nós não devemos tentar o Senhor, seu Deus. Está escrito lá em Mateus, não devemos tentar o Senhor, seu Deus, assim como aquele povo deram preferência às coisas mundanas e tá fazendo aquelas coisas, enganando o povo, e o povo ali vendo aquelas cenas e se alegrando, aplaudindo, vendo aquelas coisas todas. Então hoje estou vendo as consequências, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela fala, ensina, instrui para mim, para você. Mas será que nós não temos um pouquinho de tempo, todo por dia, pelo menos 10 minutinhos, para que nós possamos abrir a Escritura, abrir o texto sagrado e ler um textozinho para que nós possamos buscar um pouquinho de conhecimento? Então, a verdade, todos nós estamos vendo por causa da desobediência, conforme aqui está escrito, tentaram no deserto. Se nós estamos passando pelo deserto, mas não se preocupe, porque deserto é uma prova de vitória. Deserto se relata para que nós venhamos se fortalecer cada vez mais. Então, meu querido amado, eu quero pedir uma coisa para vocês. Não abaixe a cabeça, não olhe para trás, olhe para a frente, não olhe pelas dificuldades, não olhe para o que vem acontecendo, mas sim, entregue totalmente seus pensamentos ao Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que nós possamos ser abençoados cada vez mais, e essas coisas que estão acontecendo por aí não venham sobre nós, se recarregar sobre nós, sobre a nossa saúde, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, mas que seja tudo sempre em paz e união, e não devemos tentar a ninguém. Pelo contrário, é o deserto, sim, passando pela prova, pela provação e pela dificuldade, a vida financeira, passando por, às vezes, até mesmo fome
passarão. Por quê? Pela a desobediência. Então nós temos que ver essas coisas e pedir a Deus fortalecimento, compartilhando um com o outro a nosso dia a dia, se alegrando, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tá tudo bem com você? Não tá? Mesmo que você esteja na prova, mas nós temos que guardar aquele para nós e não demonstrar para a pessoa que nós estamos passando pela prova, mas sim que o Senhor os dará a recompensa para mim e para você. Ele nos dará força para viver. Ele nos dará força para que nós possamos transmitir o Evangelho, porque ele e vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus Cristo nos relatou isso. Conforme ele disse também lá ali naquela pregação do Senhor Jesus Cristo na tribulação, não se assuste do que aconteça, porque isso ainda não é o fim, como vê muitas pessoas, guerra, rumos de guerra, muitas coisas acontecendo, homens e mulheres desmaiando de dor por causa da desobediência, Mas não se preocupe, porque isso ainda não é o fim e ainda pode vir coisas piores que o mundo ainda não que é tudo feito pela mão do homem, pela desobediência, por aquele que vai pelo outro caminho, servindo para o príncipe que anda rodeando aqui ao redor da terra, bramando como leão. Leia como o Pedro falou, que ele anda bramando em redor de todos bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e anda nos caminhos dele e anda com ele constantemente na sua mente, ele fica só em volta de você, mas não lhe trazerá danos nenhum, porque o verdadeiro guarda, o Espírito Santo, não permitirá que isso venha acontecer. Assim como aquele povo desobedeceram no deserto, recebendo todas as instruções do homem com um autoconhecimento, com a sua toda força e fé, ele e seus irmãos e seus escolhidos para a palavra de Deus, para dar ensinamentos, e mais assim o povo foram rebelde ao coração de Deus. Porque ele diz aqui: não endureçai os vossos corações, como foi na provação no deserto, da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, podendo minha prova, viram a minha obra por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: se este sempre eram no coração, ele também não conheceram o meu caminho. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Mas aí a gente vê que ele está dando instrução, falando para o povo pela desobediência, pelas coisas, que ele não entrará no descanso, ou seja, no descanso de Deus, para que ter paz, alegria e a vida eterna. E ele também se diz assim, também aqui no verso 10, ele diz: assim jurei na minha alma, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmão. Tende cuidado, irmão. Mas aqui é um alerta que ele está dando para o povo. Tende cuidado, irmão. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perversão, coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Não aconteça isso, para que aconteça incredulidade, para afastar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aqui se relata pelo sumo sacerdote, porque misericordioso ele é, como está lá em Hebreus 2,17. Mas ele é fiel, Hebreus 2,17. Poderoso para socorrer, Hebreus 2,18. Como diz aqui no 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então não adianta a gente ficar aqui pensando, se maldizendo e reclamando. Eu estou reclamando porque hoje eu estou bem,
aí eu não agradeço a Deus. Hoje eu tenho um prato de comida, não agradeço a Deus. Hoje eu tenho um carro novo, não agradeço a Deus. Hoje eu tenho uma família maravilhosa, abençoada, não agradeço a Deus. Hoje eu vivo a minha vida e não olho pelo o que o próximo está passando para poder dar uma força, mesmo que seja uma palavra. Não olhe para Deus. Mas assim, nós temos que olhar para Deus e em tudo nós temos que dar graça. Nós temos que dar graça nossos alimentos, porque nós temos o alimento da nossa casa, nosso pão de cada dia, temos que dar graça a Deus. Se não tiver, temos que dar graça. Se nós tivermos um carro zero, demos graça. Se não tiver, também graças a Deus também. Se nós tiver uma motozinha para andar, demos graça também. Se não tiver, graças a Deus também. Se tiver uma bicicleta, damos graças. Se não tiver, também damos graças a Deus também, porque em tudo nós temos que dar graça, porque é na caminhada, no esforço, na peleja, que nós venceremos todas as barreiras e todos os obstáculos. Mas compassível, como está em Hebreus 4, no capítulo 15, nós temos que ele é ser compassível um com os outros. Mesmo que o vento venha, tenha dificuldade, tem que ouvir ele, mas após assim que ouvir, dá uma palavra de conforto, de ânimo, de alegria. Se você puder ajudar, ajude. Se você não puder ajudar com alguma coisa, mas ajude com uma palavra que vem do trono da graça de Deus. Mas o eterno é o eterno. Ele nos dá tudo, ele não está nos observando, ele está sabendo o que eu preciso, o que você precisa, ele está sabendo da nossa dificuldade, está sabendo do que nós estamos passando. Muitos aí estão aí se terrorizados com coisa, isso acontecendo por essa pandemia, mas isso já vem escrito na Escritura que isso iria acontecer e vai acontecer mais coisas ainda, porque a Escritura ela não nega e não é mentirosa, ela é verdadeira. Ela é viva e eficaz para aquele que abra a sua mente para entender as Escrituras e para entender a voz do Espírito Santo de Deus. Se você não está começando agora, não sabe, ou seja, eu não tenho conhecimento, peça força ao Espírito Santo, que ele abrirá a sua mente e ele nos confortará e nos dará a palavra de ânimo e a explicação pelo qual ele quer dizer nesse momento. E ele diz aqui, ofereceu a si próprio como sacrifício, como está lá em Hebreu, no capítulo 7, verso 27 e João 17. Ele se ofereceu em sacrifício. Mas qual foi o sacrifício? Na cruz, por mim, por você, mas foi maltratado, chicoteado, de tudo aconteceu com ele, esbofeteado, mas ele preferiu ir para a cruz, derramou seu sangue por mim, por você. O povo não tinha acesso diretamente um com ele, tinha que ter um intercessor, então ele foi para lá, naquela época que o véu se rasgou, então foi para ter o direito meu e o seu, para ter acesso diretamente com ele, porque cada um tem um pensamento diferente. Uns ouvem e aceita, outros ouvem, mas não dão crédito àquelas palavras, acham que a pessoa está se engrandecendo, mas não, é a verdade de Deus que ele nos dá força e para os seus escolhidos, para transmitir a palavra, a mensagem verdadeira. Então, meus queridos amados irmãos, quero deixar essa palavra para você, para que Deus possa nos fortalecer e nos dar graça. Aqui nós temos aqui também, como digo, nosso Senhor pode, e Ele pode, em tudo Ele pode. Ele pode lhe dar saúde, paz, alegria, tranquilidade. Ele pode dar um ânimo, pode trazer força para você vencer todas as barreiras, todas as dificuldades, toda a tempestade da vida. Porque hoje aqui você vê que o Nordeste tem uma calamidade de seca. Por quê? É culpa de quem? É do povo? O povo fica botando culpa em quem? A culpa é do próprio povo mesmo. Porque vem aí os desmatamentos, vem aquelas coisas todas, as pessoas vão adorar outros deuses, os deuses de madeira, de barro, de tudo, vão adorar essas coisas e esquece do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos dará o conforto e Ele não deixará que faltar o nosso pão cotidiano. Então quando Ele diz aqui, salvar, o nosso Senhor pode salvar? Sim, Ele pode salvar, só depende de você. O nosso Senhor pode socorrer? Pode socorrer, mas depende de você. O nosso Senhor guarda? Sim, Ele guarda de tudo
que acontece por aí, de tudo, ele pode guardar, ou seja, nos livrar, que nada venha nos acontecer dos malignos, das coisas malignas. Mas o Senhor pode livrar, assim como livrou Daniel e outros mais profetas, Deus nos livrou. Deus fortalece, sim, Ele fortalece você nas maiores dificuldades da sua vida. Você está passando por dificuldade, você está triste por algum problema que aconteceu, está triste pelo filho, está triste pela sua filha, pelo seu irmão, enfim, por você está triste, mas Ele nos fortalece e nos dá a paz, abre a nossa mente para que nós cheguemos o ponto pelo qual, aonde houve um pequeno erro na nossa vida, para que nós possamos passar por isso. Mas provado na tentação, todos nós somos provados, como leu o nosso texto aqui, que Moisés foi provado. Assim foi provado por Deus e tentado pelo povo. Provado por Deus e tentado pelo povo. Mas aí ele não estava sendo tentado pelo povo. Era o adversário que estava entrando na mente do povo para que tentasse Moisés, para que ele viesse desistir dessa jornada, dessa caminhada. Mas ele foi um homem fiel, não desistiu até o último dia de sua vida. Assim temos que sermos nós, ser um exemplo, assim como foi o exemplo de Moisés. Mas nós temos que se espelhar em Moisés, assim, para que nós possamos chegar até o trono da graça de Deus. Mas ofereceu a si próprio como sacrifício, como está em Hebreus 27. Ofereceu em sacrifício, querido. Mas quando ele diz aqui, e glorificar, nós todos os dias nós temos que glorificar a Deus pelo dia que nós passamos, com o dia que Deus deu para nosso trabalho, para a nossa correria do dia a dia, e a noite para o descanso. E o deu a noite para que nós venhamos descansar, e também a noite para que nós possamos meditar na palavra e falar um pouquinho, receber dele a unção do Espírito Santo. Que é isso que nós precisamos, receber dele a unção do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter uma vida feliz, abençoada, junto com todas as nossas famílias. Mas quando ele diz assim, ele é sublime, sim, ele é sublime. Ele é sublime. Por quê? Porque tem que ser subordinado. Por que nós temos que ser subordinados? Mas ele fala subordinar, não subordinar a ninguém, não devemos subordinar a ninguém, não querer nada de ninguém, mas se tudo que você adquirir, ser honestamente, com dignidade, com seu esforço, porque tem muita gente por aí que se diz evangélico, se diz homens de Deus, mas subordinando o irmão, os cansados, os oprimidos, aqueles que estão precisando de ajuda. Aí é que eles aproveitam a fraqueza daqueles irmãos para tirar mais proveito deles. Muitos mentirosos por aí, falsos profetas, profetizando coisas boas, profetizando riqueza, profetizando carro do ano, profetizando isso e aquilo, fazenda. Você tem que fazer isso mesmo você precisando dos seus trocadilhos para comprar seu remédio, às vezes até pegando até uma ajuda do irmão para comprar um alimento, e ainda vem esse lobo e ainda vem tirar proveito das pessoas. Deus gostaria disso? Não. Então isso vem a recompensa para todos. Mas aí nós temos que glorificar ele diretamente. Fortalecer, como está lá em Efésios 3:20 e Colossenses 1:11. Nós temos que se fortalecer na graça de Deus. Seja fortalecido na graça de Deus, porque é o melhor que nós temos hoje para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa caminhada. Então nós temos que se fortalecer na graça de Deus para que nós possamos vencer todas as dificuldades, a barreira que o inimigo bota sobre nós para impedir na nossa caminhada, na nossa jornada. Então nós temos que botar no nosso pensamento, porque ele é o guarda verdadeiro que nos guarda de tudo, nos protege de tudo, nos protege do mal, de todas as coisas ele nos protege. E ele livrará de tudo, como livrou aqueles 3 homens da fornalha, assim como ele livrou também, se relata no livro de Jó, porque
foi colocado nele o adversário, uma enfermidade muito grande, botou ele à prova. Mas em tudo ele deu, está tudo na mão de Deus. Em tudo deu graças a Deus e no final ele foi vitorioso, ele foi bondoso, ele foi vitorioso da sua força, da sua fé. Você vê que foi uma coisa tão severa que até para a própria mulher dele condenou ele, condenou ele, largou ele e mandou ele amaldiçoar o Deus dele. Mas ele respondeu: tu fala como uma doida. Tu fala como uma doida. Foi a resposta que ele deu para ela. E ninguém se convém se compadecer de você. Mas temos aqui um povo celestial, o povo de Deus, porque ele é de cima, nascido de Deus, como está lá em João 1,13 e 1 Pedro 2,10. Que é de cima, nascido de Deus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que ele veio para nos trazer paz, alegria e conforto. E isso que nós precisamos. Neste mundo nós vemos, não pense se você vai ter uma vida tranquila, sem aborrecimento. Né? Tem sim, porque o adversário vai tentar de tudo quanto é jeito para que ele possa levar todas a nação com ele. Mas ele não levará, porque maior é aquele que está com você. Está sentado no lugar celestial. Naquele momento que ele da cruz, depois ele foi para o lugar celestial, aonde o Pai estava lhe esperando. E assim sem ele, quando ele subiu, ele disse: eu irei ao Pai, mas não deixarei você órfão, enviarei o Espírito Santo. Não se preocupe, não tenha medo, enviarei o Espírito Santo. E não se preocupe do que você vai falar, porque eu porei as palavras na sua boca. Mas que seja uma palavra de conforto, de alegria, de paz. É o Evangelho da paz, o Evangelho de Cristo, porque ele foi para o trono, sentar no trono celestial do Pai, mas de lá ele não está nos observando o que eu faço, o que você deixa de fazer, se faço coisas boas, se faço coisas ruins, se ajudo ou não ajudo, se prego o evangelho ou não prego. Ele está vendo tudo isso, mas em tudo nós temos que dar graça. Então, mas ele diz aqui, está sentado, mas foi chamado com uma vocação celestial. Você está sendo chamado com uma vocação celestial, porque é promessa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você tem um chamado para abençoar e não para amaldiçoar. Você tem um chamado para curar e não para trazer enfermidade. Você tem um chamado para trazer alegria, paz e ânimo, mas não para trazer tristeza. Então seja uma pessoa sóbrio, animado, feliz, mesmo que esteja sendo tentado, esteja passando pela prova, mas você é uma pessoa feliz, continua feliz, alegre, às vezes está passando pela prova, mas está dando glória a Deus, está passando pela prova, mas está conversando com os irmãos, falando da palavra, pregando o evangelho, mas por dentro só você sabe o que está passando, mas Deus vai lhe dar a contribuição sua para que você possa ser despertado daquilo que estava lhe tentando, e o tentador jamais lhe passará a lhe tentar, porque você está selado pelo sangue do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo está com você cada dia, a cada momento, e tem sempre um anjo de Deus lhe protegendo ao você dormir e ao você levantar. E nós temos mais aqui, quando ele diz aqui, ó, e abençoado com todas as bênçãos espirituais. Então você será abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Veja o que aconteceu, muitos vão por aí, foram tentados. A história de Mefibosete, ele passou por dificuldade, foi viver num lugar onde sentia malfeitura e coisa ruim, gente enganoso, mas foi abençoado, que foi chamado para assentar na mesa do rei. Mas aí a gente vê por outro lado, está destinado a uma herança incorruptível, como está lá em 1 Pedro
capítulo 1, verso 4. Está destinada uma herança incorruptível. Quer dizer, incorruptível, a herança incorruptível, ele está destinado. Assim, eu e você, nós estamos destinados para uma herança incorruptível, que é na mansão celestial, é no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, que ele vive buscar o seu povo, os seus escolhidos. Então, nós temos a convicção que Deus vai nos levar para a mansão celestial, mas só Ele sabe qual é a mansão celestial que Ele vai levar, que Ele vai preparar para mim e para você e para todo aquele que faz a sua vontade. Faça a vontade de Deus, faça o que Ele nos manda, faça o que a Bíblia está dizendo para que você possa alcançar a mansão celestial. E não fazer como esses povos que em festividade de carnavalesco, zombando do Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo aquelas coisas horrorosas, aquela coisa vergonhosa, muito rindo, mas eu derramei minhas lágrimas quando vi aquela cena, eles fazendo aquilo dali e os pessoal ali pulando, outros gritando, assobiando, foi uma coisa terrível, mas sabendo que, mas eles não se preocuparam do que poderia vir depois. Eu até dei alerta para algumas pessoas, cuidado, não vão sair por aí, viram isso que vão fazer, vai vir umas coisas fortes por aí, que vai deixar muita gente temorizado, cheio de terror, de tudo, mas Deus é bondoso para nos ajudar e nos fortalecer. Mas quando ele diz aqui, possui uma cidade celestial, como está lá em Filipenses, capítulo 3, verso 20. Quando ele subiu ao céu, ele, vou para meu Pai procurar lugar. Mas se não tiver, eu o farei um lugar para todos vós, aquele que faz a sua vontade. Preparei o lugar para todos vós. Vou para meu Pai preparar o lugar. Mas se não estiver, eu vos prepararei o lugar para todos. E assim somos nós, temos que buscar cada vez mais a palavra santa e eficaz de Deus. Mas veja o que diz aqui, olha. Aqui da nossa leitura que nós estamos lendo aqui, no capítulo 3 de Hebreu, verso 3. Por isso me indignei contra esta geração e disse, este sempre era no coração. Eles também não conheceram o meu caminho. Eles não conheceram, não deram importância para conhecer o caminho do Salvador Jesus Cristo, pelo qual estava tirando ele de uma situação, tirando aquela nação de uma situação difícil, mas eles não conheceram que estava sendo guiado pelo Pai Celestial. E pelo contrário, ficaram zombando do homem de Deus, Moisés, mas por isso Deus falou com ele, não se preocupe, porque eles não estão zombando de você, eles não estão contra você, mas sim contra mim, Deus falando com Moisés, não se preocupe, continue na sua força, na sua caminhada, que para todos terá uma recompensa, todos chegará ao destino, todos nós temos um destino final. Quando nós partimos dessa terra, não levamos nada, se nós nascemos sem nada e sem nada voltaremos. Ele possui uma cidade santa e celestial, com certeza. Agora nós temos aqui, como ele, na vocação, a vocação, e Satanás nos chamou com santa vocação, está lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. E celestial, convocação celestial, Hebreus 3:1, quando ele diz, por isso, santo irmão, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, o qual é fiel àquele que os constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Então veja, assim como Satanás nos chamou com a santa vocação dele, e a celestial, vocação celestial, foi chamado por Deus. Então nós temos que escolher o caminho de Deus
ou não. Vem de cima e vem de Deus, como está lá em Filipenses, capítulo 3, verso 14. Vem de Deus a vocação para que todos nós podemos ir ao encontro do Sagrado e Espírito Santo, para que Ele possa nos fortalecer e nos dar a palavra para que nós possamos falar com ousadia e com autoridade e com convicção. É um grande privilégio para todo aquele que se esforça na obra do Senhor, como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 26 e 27. E incluir a mais maravilhosa esperança. Nós temos que incluir a maravilhosa esperança, como está lá relatado em Efésios, capítulo 1, verso 18. Nós temos, e a casa de Deus? Como que é a casa de Deus? Como ela consiste, a casa de Deus? Consiste somente de pedra viva, como está lá em Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. A casa de Deus consiste em pedra viva. Então a pedra viva consiste em pedra viva, que nós teremos a vida eterna para todo aquele que crê e faz a vontade dele, e que segue os caminhos dele, e anda corretamente, e está sempre levando o evangelho, sendo instruído. Então todos aqueles, então no caso, a pedra viva, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A casa de Deus somos nós? Sim, somos nós. Ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então a casa de Deus somos nós? Ou é uma casa fechada, um monte de gente ali falando, gritando e uns ali enganando os outros? Ali é um ponto de encontro, de adorar a Deus. Não é ponto de enganar, não é ponto de ter mau desejo, olhando, observando o que um tem, o que não tem, e ficar pedindo, enganando o povo. Assim, esses lobos que tem mais tem por aí é lobo. E a gente vê aqui que é a celestial vocação, mas vem de cima, vem de Deus. É um grande privilégio para todos nós. Inclui a mais maravilhosa esperança. Mas a casa de Deus consiste somente de pedra viva? Sim. A casa de Deus somente nós? Sim. E estabelecida por Deus? É estabelecida por Deus. A casa é estabelecida por Deus para mim e para você. Está fundamentada sobre a lei a alicerce inabalável. Então ela está ali segura e são inabalável, porque Ele não permitirá que você seja abalado por todas as tentativas, todas as tentações, e essas coisas vêm acontecendo por aí, você não será atingido, terá um protetor, você terá um escudo. E edificada pela habitação de Deus. Então a casa de Deus ela é edificada pela habitação de Deus. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Jesus é o Senhor da casa, justamente porque Ele é o Filho de Deus e Ele veio para isso. Nós somos edificados, estabelecidos pela casa de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da casa. Ele que está no comando de tudo. Nós temos que ir até a Ele e não a outros deuses por aí. Eu vejo muitas pessoas adorando um pedaço de barro, chamando aquele de santo não sei de que, santo não sei de que, e mais assim por diante, mas santo só existe um. Seja sou santo porque eu sou santo, assim o Senhor diz. Seja santo porque eu sou santo, ou seja, santificai, procurai cada vez mais se santificar, para no dia daquele vir lhe buscar, para aonde ele estiver, ele vai lhe receber com a mão aberta. Vinde a mim, porque foste fiel aos meus mandamentos. Seja fiel aos mandamentos de Deus, que Ele está com a porta aberta esperando você. Não esse corpo, essa carne aqui, mas não. Mas o nosso alma, Ele nos segurará e nós vamos ter uma vida e viver na cidade santa, todos nós. Mas eu quero lhe dizer mais uma coisa, amado. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perversão, coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exaltai-vos mutuamente cada dia,
durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, muitos vai ser levado do lado para outro, do lado para outro, assim como você faz uma casinha, vai lá na praia, pega aquela terrinha molhada, faz uma casinha, depois a onda vem, e quando ela volta não tem mais nada, desfez de tudo. Assim é hoje em dia o mundo aqui do pecado. Mas nós temos que fazer a casa, edificá-la e deixá-la bem firme, porque quando a onda vem, ela volta e continua em pé. Assim somos nós, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A onda vem, nos cobre, mas vai-se embora e nós continuaremos de pé. Não se preocupe com aquelas pessoas que estão. Nós temos que se preocupar sim, levando uma palavra, fortalecendo, explicando a verdade para que venha sair do pecado, mantendo seu caminho maravilhoso, seu caminho tranquilo, para que com sua fé, suas orações, seu joelho dobrado, passando por dificuldade. Se você não tiver hoje um pão para se alimentar, levante a cabeça para o céu. Não baixe para a terra não, porque a terra não tem nada para lhe oferecer. Mas levante para o céu sua cabeça e fale com Deus. Obrigado, Senhor, pelo que eu estou passando. Que Ele saberá da sua necessidade. Então, esta palavra que eu trago para você nesta noite, nesta madrugada maravilhosa, já o dia amanhecendo, já o amanhã, né? Já amanhã. Então, você medite essa palavra que é aqui na nossa leitura, em Hebreus capítulo 3, do verso 7 até o verso 15. E para finalizar, que quando ele diz aqui, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração, como foi na provação. Mas eles dizem por aqui também, porque no tempo tornado participante de Cristo, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio estivemos enquanto se diz. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Participante de Cristo. Somos participantes do Evangelho de Cristo? Sim. Somos participantes da vida de Cristo? Sim. Somos participantes da sua natureza divina? Sim, como está lá em 1 Pedro capítulo 4 e Efésios 2, 26. Somos participantes da herança? Com certeza, Romanos 8, 17. Somos participantes do seu Espírito? Sim, Romanos 4, 8, 9. Somos participantes do seu reino? Com certeza. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 17. Somos participantes da sua gloriosa, sim, da sua glória, João 17, 24. E o poder da palavra? Qual é o poder da palavra? Este significado, essa informação sobre a palavra de Deus é uma palavra viva, é uma semente que tem vida em si mesma. Ela cai na terra e produz fruto. É uma palavra poderosa. Ela levanta os abatidos e derruba os arrogantes. É uma palavra arduante. Ela opera milagre. Lázaro vem para fora. Viu? É uma palavra arrogante, mas para muitos. Mas para Deus ela opera muitos milagres. Assim como operou na vida de Lázaro. Lázaro estava enfermo há 4 dias já enterrado, mas ele disse, Lázaro, vem para fora. Ele veio e reviveu. E muitos ali duvidavam, antes duvidavam dele. Mas eles dizem, se tu crede, verás a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos com essa palavra maravilhosa. E tenha um dia abençoado, uma linda sexta-feira, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E eu quero lhe pedir mais uma coisa, meus queridos amados irmãos, mais uma vez. Desde assim que você acaba de ouvir, não deixe de não ouvir. Não deixe de não ouvir essa palavra, que é muito maravilhosa e para o seu bem-estar, para você se alegrar
do que está acontecendo. Deixe o seu joinha, vá lá, aperte o seu joinha, se inscreva no canal para que o canal possa crescer e cada vez mais ficar melhor, procurar melhor para você, para que nós possamos trazer mais conteúdo para você da palavra de Deus. Amém? Não esqueça. E compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, seus familiares, nos grupos. Compartilhe essa palavra para que nós possamos cada vez mais se abençoar, trazendo uma palavra melhor de conforto para todos. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a todos e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?